voltando agora para o Facebook. Só Jesus. Eu ouvi tudo. Ô Luiz, me ajuda aí. Olha o Isaac Copeland. Gente, isso aí só tem gente boa. Agora sim, voltamos lá, voltamos para o Facebook. Aleluia! Preciso só da confirmação aí do som no Facebook. Daniel Fraga. Daniel, brincadeira, Daniel, presta atenção. Ai, ai. Vamos lá, gente. Me avisa aí se está tudo sonoro. Boa noite, a Cássia. Tem som aí, meu amor? Cheguei, Ana Paula chegou também, que maravilha, Ana Paula aí, ó, de bênção de Jesus. Marcele voltou, Ana Paula, boa noite. E aí, tem som? Tem som sim, glória a Deus. A culpa disso tudo, gente, é do Daniel. Eu não queria dizer nada não, porque eu não sou mexeriqueiro, né? Mas isso tem nome, gente, isso tem nome, isso é o Daniel, querido, né? Meu irmão, boa noite, querido, Deus abençoe. A despeito de todas as coisas, nós vamos começar o nosso culto, nós vamos começar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Estou falando que a culpa é dele, sempre. E eu convido então você que está aí nos ouvindo, a achar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, assim, meio com João. É porque eu estou terminando o Evangelho de João, aí de vez em quando eu vou para o Evangelho de João, tá, gente? Me perdoe aí. E Lucas, capítulo 18 e 19. Nós estamos chegando ao final do Evangelho de Lucas. Eu pedi a você aí que você lesse o Evangelho de Lucas e a gente ia estudando ele. E nós estamos aí às portas de fechar, terminar o Evangelho de Lucas, um médico amado, um evangelho destinado aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E nossa caminhada está terminando o Evangelho de Lucas, lembrando que o Evangelho de Lucas ele tem continuidade no Atos dos Apóstolos, que seria uma boa a gente saindo do Evangelho de Lucas e ir direto para o Evangelho, aliás, o Evangelho não, mas Atos dos Apóstolos, né? Mas vamos lá. Paz de Maria, Deus abençoe, graça e paz sobre a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e 19. E nós vamos aí caminhar então no Evangelho de Lucas. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Chamar o Senhor para estar conosco, falando nas nossas vidas, nossos corações. Enfim, pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Eu vou pedir a nossa querida representante das meninas, Michele. Isso, Michele, vem pra cá, Michele, vem orar aqui conosco. Meu amigo, ajusta para mim a câmera, ela vai ficar aqui. Vamos ajustar. Boa noite, Cida. Deus abençoe, fica ali, Michele. Ela vai falar com Deus, nós depois você vai poder botar os seus... que eu te acho. Pronto. Aqui também tem Instagram, não? Uhum. Eu acho que eu tenho que dar uma baixadinha. Não, ele levanta. Ele levanta? Tá pegando aí? Não, levanta. Aí. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar tranquilizando o nosso coração, Senhor. E que possamos, Senhor Jesus, aprender, Senhor Jesus, a cada dia mais de Ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Michele. Desce um pouquinho, meu amigo. Só mais um pouquinho. Ok. Não, contrário. Isso. Tá bom. E é isso aí, gente. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Como é que estão tudo? Nós estamos aí
felizes, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se estende sobre as nossas vidas, tem cuidado de cada um de nós. E eu queria saber como é que você está. Fernanda também entrou aí conosco no Instagram. Tem um nome aqui, Nini Fezes, acho que é isso. Como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Como é que está a família? Precisando de alguma coisa? Como é que estão as coisas aí em casa? Espero que esteja tudo bem com você e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. Irmãos, quando a gente se depara com o que a gente se deparou nessa pandemia, onde muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, muita coisa nos chegou para a gente como uma avalanche, e hoje nós estamos vivendo não só um problema político, de saúde, mas também uma polarização do nosso Brasil. Como diria o presidente Lula, nunca antes nesse país foi tão dividido. E eu olho para esse cenário apreensivo no momento, porque eu creio que a gente poderia estar unindo forças para que a gente pudesse superar nossas crises, as nossas diferenças e fazer desse país um país forte, porque ele é forte. Como diz o nosso hino, é um gigante deitado, adormecido, que até agora não despertou. E para tomar a sua posição, e essa posição não tem a ver com uma posição de destaque no mundo só para dizer que a gente é melhor do que os outros, não é isso não. Mas de realmente ver o nosso povo brasileiro, desfrutando de uma qualidade de vida melhor. Mas nós devemos clamar então por nossa nação, porque a coisa está tão dividida que alguns lares têm sido divididos por conta de uma posição política. Isso é muito ruim. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. A minha oração é que a graça do Senhor chegue ao seu lar e que você não permita que essa divisão entre na sua casa, faça com que você esteja em desacordo com aqueles que estão tão perto de você, na sua casa e na sua família. Essa é a minha oração, porque a gente está diante de uma crise, e das mais complicadas que tem. Crise política, gera instabilidade, que gera uma outra crise, a crise econômica, e nós vemos aí aqueles que deveriam nos representar fazendo os desacordos. E eu quero te dizer que você tem uma excelente oportunidade. Você não precisa invadir o Congresso, você não precisa invadir o Supremo, você não precisa invadir o Palácio. Você só precisa, em outubro, se ocorrer as eleições, você precisa aprender a votar. Há muita gente que fica repetindo quase que um mantra: eu não voto porque são tudo corruptos, são tudo ladrão. Enquanto você pensar assim, você não tem do que reclamar. Na hora que você começar a analisar um cenário maior, você começar a entender que eles não têm mandato, que o mandato é nosso como cidadãos, aí a coisa muda. O vereador ele não tem mandato, o prefeito ele não tem mandato, o governador ele não tem mandato. O mandato é nosso. E a gente precisa aprender a fazer política, porque não existe ninguém que seja apolítico, ou seja, eu não quero saber. E aí, você não querendo saber, quando você for comprar arroz no supermercado, você vai reclamar com o caixa que está mais caro. Não vai resolver seu problema. Então aprenda a ler as coisas, mais do que o enlatado que por vezes nos é comunicado, que a gente acha que está certo, ver em outras fontes, fazer pesquisa e saber quem é que a gente vai colocar lá. E se você não votar, você está votando para que a coisa continue do jeito que está. Se está bom assim, aí eu só posso lamentar.
não é nenhuma palavra política, no que diz respeito a puxar para um partido ou para outro, mas é uma palavra de um cidadão, que tem um grupo de pessoas que precisam ser orientados, e eu acho que é meu dever fazer isso, ok? Caminhando para a palavra de Deus, ela tem resposta para muitos dos nossos alentos, inquietações e interrogações da vida. O capítulo que nós vamos começar a trabalhar hoje é o capítulo 18 de Lucas. O médico amado, ele volta a falar da tese de Lucas. Lucas tem uma perspectiva na sua mente, no seu coração, que é provar que Jesus veio não tão somente para um grupo dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos que dominavam a política e a religião daquele tempo. E dito isso, porque da outra vez eu até falei que foi Êxodo, mas é Gênesis capítulo 15, que fala da promessa de Deus, aliás, capítulo 12, da promessa de Deus a Abraão, que de ti farei uma grande nação. E eles, sendo filhos de Abraão, eles entendiam que a salvação já lhe estaria garantida, afinal de contas eles são filhos de Abraão. E quando Jesus vem desmontar esse mito religioso, é claro que eles não entenderam, e Jesus foi protestante com relação à vida que eles tinham, que eles levavam, fazendo uma coisa, vivendo uma coisa e ensinando a fazer outra. E aí, toda vez que a gente vê alguém vivendo isso, a gente chama de fariseu, porque era justamente a prática dos fariseus. Mas nós tínhamos outros partidos políticos lá, como os saduceus e outros mais menores, mas sem tanta expressão. E a gente precisa começar a olhar a Bíblia e olhar o que Jesus ensina e perceber o que ele tem para a gente nesse tempo. Capítulo 18 de Lucas, Jesus conta, versículo 1, né? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, mostrando que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele diz, uma certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não se importava com os homens. Acho que aqui no Brasil tem alguns políticos e alguns juízes assim, né? Que não se importa com Deus nem com os homens. Não temia Deus nem os homens. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando, faz justiça aos meus adversários. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos escolhidos, aos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo esperar? Essa é a inquietação que Jesus vai ensinar. Eu acho que era bom dar um toquezinho nesse vizinho lá. Não é pedir, eu vou fazer um pedido a ele. Ele é irmão do rapaz que está aqui. Que teve... Não, é na frente do Marcelinho. Então, gente, Jesus vai falar sobre oração, vai falar sobre essa persistência em oração. Eu creio que, sinceramente, nós não sabemos orar como Jesus ensinou. O versículo, isso que Jesus ensina, ele precisa alcançar a nossa vida, nossos corações. Eu vou fazer uma pausazinha aqui. Eu dei uma orientação aqui com relação ao Daniel e o Rafael que estavam aqui, porque o vizinho começou a bater exatamente agora. Eu pedi para, se for possível, ele dar um tempinho para a gente terminar a live. Não sei se vocês estão ouvindo, né? O vizinho está martelando. É isso aí, eu pedi para eles ir lá ver se é possível, né? Como é gente boa, gente nossa aqui, é bem possível que eles deem um tempozinho aí para a gente fazer a nossa live. Mas isso, de uma certa forma, está me desconcentrando aqui. Então, vamos lá. Jesus passa a ensinar aos discípulos sobre a persistência de uma vida de oração. E vai falar para eles, vai contar a história, então, de um juiz
iníquo, injusto, que ele não teme a Deus, ele acha que está acima do bem e do mal, e a viúva fica insistentemente falando com ele para que ele pudesse fazer justiça. E por último, ele, para se livrar dessa viúva, ele fala assim, vou fazer justiça para eu me ver livre dela. E ele vai aplicar isso a um Deus que pode e quer cuidar de nós. E ele fala sobre isso, sobre esse Deus pronto a nos abençoar, a responder. E nós precisamos aprender de maneira muito... aprender com Jesus sobre a vida de oração. Eu creio, irmãos, que a gente ainda não aprendeu a orar como nós deveríamos. A gente faz da oração alguma coisa que pode ou não acontecer, a gente meio que deixa isso para um segundo plano. E ontem eu estava compartilhando com Cássia, falando sobre isso, o momento do encontro. A gente tem um momento de realmente falar com Deus e vivenciar o que Deus quer para nossas vidas. Eu muitas vezes ouvia, ainda como um novo crente, que na oração você fala com Deus. E na leitura da Bíblia, Deus fala com você. Eu, sinceramente, eu discordo desse tipo de pensamento, porque na oração Deus fala poderosamente a sua vida, ao seu coração. Na palavra de Deus fala, e Deus vai usar todos os meios para falar a sua vida, ao seu coração. Mas Ele quer que nós aprendamos a confiar, lançar a Ele e ficar clamando a Ele, Senhor, resolve. E não só porque a gente tem uma necessidade, porque a gente não pode tratar a oração como uma lâmpada mágica, o gênio da lâmpada mágica, como de alguma forma isso tem sido vendido nas mídias, que Deus tem que responder, Deus está pronto a responder. E eu fico pensando, será que tudo isso que está acontecendo, por exemplo, não era o momento da gente despertar e perceber o que Deus quer para nossas vidas e nos voltarmos a Ele de maneira poderosa e experimentar de Deus algo que Ele quer fazer em nós? Não é a hora de nós olharmos para tudo isso e falar assim, não, Ele tá agindo em nosso meio, Ele está agindo em nossas vidas. E é justamente isso que Ele está ensinando aqui, orar e orar com persistência. Irmãos, qual foi a última vitória de oração que você teve? Você pode realmente falar, isso foi resposta de oração. Graças a Deus eu coleciono, e eu não quero dizer, volto a dizer que eu não sou melhor do que ninguém, mas vida de oração. Eu tive uma quebra nisso, porque a minha primeira grande resposta de oração foi quanto a pessoa que Deus queria para a minha vida, que essa tem nome, a Cássia, e eu fiz uma vez aquela oração, e eu fui lembrar dela no dia que eu comecei a namorar com Cássia. E para mim, então, aquela era o caminho, ou seja, eu peço uma vez, Deus já sabe e não preciso pedir mais. Eu tive que refazer essa caminhada, porque não é assim, não. E outra coisa que eu fui aprendendo também é que Deus dá resposta de oração, ainda que aquilo ainda não aconteceu, mas dentro da nossa vida, Deus já respondeu e você fala assim, de fato, Deus ainda não aconteceu, mas eu já sei que Ele já me respondeu. E há pouco tempo eu tive respostas com relação a alguns pedidos, alguns momentos que eu posso dizer, Deus já respondeu. Ainda não efetivou, mas Ele já respondeu, Ele já consolidou a resposta dEle à minha vida. Aí versículo 7 diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, não continuará a fazer esperar. O que você acha que Deus faz? Se você continuamente clamar a Deus por algo que é interessante, outro aprendizado, que esse foi Sammy Tippett, um cara que escreve extraordinariamente sobre isso. A Ceissa está lendo o livro dele, Preparados para a Batalha. Ele também tem um livro chamado Coração Ardente. E ele tem uma série de estudos que a gente pode botar aí para você, quando ele fala do coração de Deus e o coração do homem. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e o coração de Deus ele é bom, perfeito.
E a oração é a união desses dois corações. O coração de Deus com o coração do homem. Se o coração do homem, o seu coração, o meu coração, ele é enganoso, você preferiria esperar o coração de Deus ou do seu coração? E aí, uma das frases que eu aprendi é que a oração não muda o coração de Deus, mas muda o nosso coração para se converter ao coração de Deus. Alguém colocou aí no comentário que é intimidade, e é justamente isso. Cássia está fazendo os pedidos de oração, a Michelle também está anotando ali, e nós vamos orar no final. Persista em orar, ore. Versículo 1 a versículo 8 vai falar sobre isso. No versículo 9 a 14, Jesus vai começar a tratar sobre o coração que agrada. O coração que agrada a Deus. Diferente da atitude dos dois personagens, é muito conhecido na relação judaica, na nação judaica. Um era o publicano, e eu estou falando agora do versículo 9 ao versículo 14, onde ele fala que dois homens entraram no templo para orar. Um publicano ficou lá atrás, dizendo: eu sou um miserável homem, eu sou um pecador. Ele nem sequer se atrevia a levantar o rosto. O fariseu foi lá para frente e batia no índio e falava assim: ah, Senhor, graças a Deus eu dou dízimo, graças a Deus eu não sou igual a esse publicano, eu faço as minhas questões religiosas e tal, não sei o quê. Dois homens que eram muito conhecidos. Jesus bate numa tecla muito interessante, porque o fariseu, ele estava ali o tempo todo se auto-justificando. A adoração só podia acontecer a partir dele, e ele se entendia e se via aceitável diante de Deus, com uma atitude totalmente diferente do publicano, que se sentia um miserável pecador. E aí, gente, olha a atitude do fariseu. O fariseu, versículo 11, o fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero e nem como este publicano. Interessante, gente, perceber isso. Sabe que de uma certa forma, não, de forma muito clara eu vejo isso se repetindo, e às vezes dentro das nossas igrejas, e dentro da nossa igreja. Graças a Deus eu não sou ladrão, corrupto, adúltero, e nem mesmo como este publicano. A questão aqui é fazer. Eu não faço coisas que entendo que desagrada a Deus. Beleza, ótimo. Ótimo. Mas existe uma diferença em fazer e ser. E o coração que agrada a Deus é um coração que vai no caminho do publicano. Versículo 13 diz assim: mas o publicano ficou distante. Ele nem mesmo olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que eu sou um homem pecador. Sabe qual é a primeira coisa que você precisa entender para agradar o coração de Deus? A nossa própria miséria, o nosso próprio pecado. O quanto nós estamos corruptos e como nós nos desviamos de Deus o tempo todo. Eu volto a lembrar uma coisa que eu tenho repetidas vezes falado para a igreja: nós estamos em construção. Não tem ninguém com selo aqui, formado em discípulo de Jesus 100%, nem eu passo perto disso. Paulo, ao escrever sobre isso, ele fala assim, que ele é o mais miserável de todos os homens. Irmãos, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, essa é a perspectiva, isso que a gente passa a entender. Não ser ladrão, não ser corrupto, não ser adúltero, passa a ser um efeito do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas não porque nós estamos nos justificando. Não porque se eu fizer isso, ou deixar de ser ladrão, deixar de ser corrupto, largar o adultério, eu vou alcançar o direito da majestade do trono de Deus. É um coração, e a diferença desses dois personagens, que é muito conhecido do cenário judaico, ou seja, um publicano, ele não podia nem sequer entrar no templo, é justamente o fato dele se enxergar miserável e o outro achar que está bom.
Quantas vezes, irmãos, eu vejo pessoas subindo em cima de títulos, em cima de histórias, em cima de fatos, para tentar se achar melhor do que outros. Isso já é um pecado, isso é soberba. Isso é um erro. Quer dizer, eu não faço isso, não faço aquilo e não sou igual a esse miserável que está aí. Isso é soberba. Irmão, nós precisamos ter um coração que agrada a Deus. Um coração que agrada a Deus é um coração onde no íntimo a gente entende quem somos nós e o quanto nós estamos longe da presença de Deus. E Jesus termina essa história no versículo 14, diz: e eu lhe digo que este homem, não o outro, ou seja, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmão, nós precisamos aprender que Deus está no controle de tudo. Eu quero lembrar disso, eu sei que eu já falei diversas vezes disso, mas precisa entrar em nossos corações. Paulo vai falar assim: sei ser humilhado e sei ser exaltado. Suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Ser humilhado, por vezes, não é uma decisão. Ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado pelo outro. Vamos colocar assim. Mas ser exaltado é uma decisão. Ou seja, pode dizer o que quiser de mim, mas eu sei quem eu sou. Um miserável pecador. E aí, permita que Deus faça o que Ele quiser fazer. E aí Jesus emenda, aliás, Lucas vai fazer uma emenda com relação às crianças. Quem é o maior no reino de Deus? Por que abençoar crianças? Versículo 15 ao versículo 16. Estão trazendo as criancinhas para que Jesus lhe tocasse, Jesus lhe abençoasse com as crianças. E os discípulos fazem com que isso seja um problema. Cria um problema. Discípulos não podem criar problemas. Discípulos de Jesus precisam ser facilitadores e não causadores de problema. Irmãos, quando a gente começa a pensar em coisas, em ser regido por diplomas, ser regido por status, eu cheguei aqui, eu estou há muito mais tempo do que... A gente começa a criar problemas para as pessoas que estão chegando. As pessoas queriam levar as crianças para que Jesus tocasse. E os discípulos criavam barreira para que isso não acontecesse. Crianças aqui, irmãos, eu quero pensar na criança mesmo, que era de fato uma criança. Mas eu quero pensar também na aplicação de crianças, meninos espirituais, crianças espirituais. Pessoas que não têm a maturidade, por exemplo, que eu tenho de 30 anos de vida cristã, e que muitos daqui têm, Luíde e tantos outros têm. A gente precisa olhar, eu estou usando a Luíde porque outros podem se zangar comigo, mas a gente tem que olhar para os outros como aqueles que estão querendo chegar, como aqueles que estão querendo serem recebidos e pensar neles como meninos, crianças. Agora, voltando ao texto para não fugir, Jesus chamou a si as crianças e disse: deixai vir as minhas crianças, não os impeça, porque tais é o reino de Deus, ou o reino de Deus pertence a essas crianças. Crianças são sinceras, crianças são puras no que diz respeito a uma vida, a um entendimento da vida. Nós precisamos nos assemelhar a essas crianças, nós precisamos ser facilitadores dessas crianças. Irmãos, nós somos pais, somos educadores, nós temos um ministério na igreja. Hoje é o ministério de crianças, o ministério que o Jefferson e a Amanda têm abençoado as nossas vidas, nossas crianças. Mas sabe qual é o maior desafio? Que às vezes os pais são aqueles que criam obstáculos para que essas crianças conheçam a Jesus. Os principais educadores, pais, são os principais obstáculos. Nós precisamos ser facilitadores. As crianças não vêm sozinhas, as crianças precisam ser amparadas, abençoadas, e nós precisamos, irmãos, abençoar essas vidas. A Maria Bezerra está conosco, é sua amiga, Michele? Não, seja bem-vinda, Maria, Deus te abençoe.
Nós precisamos ser agentes facilitadores. Jesus vai colocar as crianças que não eram contadas, que não eram seres, né? Eram seres desprezíveis naquele contexto, e vai colocar de maior importância. Precisamos abençoar nossas crianças. Eu quero convidar você, que está ouvindo, a serem agentes abençoadores ativos dessas crianças. Jefferson e Amanda precisam da sua ajuda, as crianças precisam da sua ajuda. Ah, tá, é Maria do Léo, esposa do Léo. Deus abençoe, Maria. Obrigado, Michele. Michele, a Ana Paula está falando, é a Maria, pastor. Tá bom, Maria, me ajudou muito, Ana Paula. Já sei quem é, do Léo, agora sim, ok. Maria, seja bem-vinda. Irmãos, e a Kátia também está aí conosco. Deus abençoe, Kátia. Irmãos, nós precisamos ser facilitadores. Facilite, abençoe a vida das nossas crianças. Deixa Deus usar a sua vida para abençoar essas crianças, irmãos. Nós temos aí desafios enormes. E aí nós vamos para uma outra questão que é levantada, que é uma pergunta que até hoje cabe, né? Que está tudo entrelaçado aí, que é do versículo 17 ao 34. Um certo homem lhe pôs uma pergunta, eu estou lendo o verso 18, do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Certo homem lhe perguntou, bom mestre, o que fazer? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Você sabe o que você precisa fazer para herdar a vida eterna? Você sabe o que a Bíblia diz sobre isso? É interessante, quando a gente não tem um conhecimento mínimo da Bíblia, as pessoas dizem assim, mas ninguém sabe. Mas a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre isso. Esse homem, ele está confuso. Só que a arrogância dele também não impede de perceber o plano de Deus para a sua vida. Ele tem tantas respostas que ele não se vê como a gente precisa se ver, como aquele publicano precisou se ver para herdar a vida eterna. Quando a Bíblia diz que aquele homem saiu de lá justificado, ou seja, saiu com um ato declaratório de justiça sobre a sua vida. Ele, de fato, ele era um pecador, de fato, ele não devia nem olhar para o alto, de fato, isso tudo. Mas Deus, olhando para o coração dele, em Jesus, ele pagou a nossa conta. É como se a gente tivesse entrado num restaurante, e eu já fui convidado para um restaurante chique, e começa a fazer pedido. Eu falei assim, tomara que esse homem tenha dinheiro, porque eu não tenho não, estou aqui como convidado, mas se ele falar que não vai pagar a conta, vai todo mundo vai dar ruim. É como se a gente estivesse na vida fazendo essa extravagância toda. E a conta vai chegar e nós vamos ver Lucas tratando isso já. E ele não se vê como alguém que está em dívida. E nesse caso do publicano, que eu falei um pouquinho acima, ele se entende fragilizado, pecador, e Deus vai lá e com um ato de justiça vai lá e paga a conta em Jesus. E esse homem, ele se entendendo merecedor, e um grande problema que a gente enfrenta justamente é isso, porque afinal de contas eu já sou crente há muito tempo, meus pais são crentes, não sei quem é crente, irmão, filho de crente, não é crente não. Não é não. As decisões são pessoais. E ele fala assim, bom mestre, o que vai fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus conhecia o coração dele e fala assim, por que você me chama bom? Verso 19, tá gente? Capítulo 18 de Lucas. E não há ninguém bom senão Deus. E aí verso 20, você conhece os mandamentos? Você sabe o que fazer? E aquele homem entra na de Jesus, sei, isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Lembra do fariseu? Que eu não sou igual a esse miserável pecador aí? Eu tenho dado dízimo, eu não sou adúltero. É a mesma coisa. Lembra das vezes a sua atitude, a minha atitude de arrogância, fala assim, mas eu sou membro da igreja, acolhedora, bebi de Jardim Monteiro, não sou igual a esse miserável aí no bar. Qual é a diferença? A diferença é que, e precisa ser, que uma vez lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu olho para ele e falo assim, puxa vida, se Deus não tivesse me salvado, eu estaria lá. Era eu que estaria lá. Eu aprendi isso na Cristolândia, lá em São Paulo. Eu olhava para aqueles homens largados no chão, 20 dias, 30 dias sem tomar banho.
enfiado na droga, eu olhava para aquilo e via a graça de Deus. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, poderia ser eu. É diferente. E aí você olha com compaixão. Jesus, ouvindo tudo que ele tinha de dizer, verso 21, tem obedecido isso desde a minha infância. Então Jesus disse, só te falta uma coisa. Te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, vem e terás o tesouro no céu. Vai, vende tudo. Mas isso é fazer. A questão não é fazer. Mas aí, a segunda questão é, volta e segue. Irmãos, tem muita gente até fazendo algumas coisas boas. Nesse momento de pandemia, dar uma cesta básica, abençoar, pagar uma conta de luz e tudo mais. Deus te abençoe. Continue fazendo. Mas não entenda que isso é meritório para a salvação. Eu faço porque sou salvo. Não faço porque para ser salvo. Faço porque sou salvo. Não faço para ser salvo. Vem e segue. E o versículo 23 dá uma triste notícia para a gente. Que aquele homem, ouvindo isso, ficou muito triste, porque sendo muito rico, não conseguia abandonar suas riquezas. Porque no lugar onde Deus devia estar, estava a riqueza. Talvez quando eu olho para esse texto, eu fico assim, talvez ele olhou para as chinelas de Jesus e falou assim, essa chinela eu não quero usar não. Olhou para o corpo de Jesus e falou assim, essa manta aí eu não quero usar não. Seguir o Senhor, não vou não. Tem muita gente perdendo a oportunidade, e eu quero te chamar a atenção a isso. Não perca a oportunidade de seguir Jesus. Às vezes coloca tanta condicional para Jesus. Se o quê? Perdendo a oportunidade de crescer. Perdendo a oportunidade de viver, não como esse homem, vendo entristecido. Jesus disse como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Ele vai falar isso no versículo 24, capítulo 18. Mas lá no capítulo 19, ele encontra Zaqueu, um homem rico. E a gente vai chegar lá e vai matar esse embrulho aqui, que às vezes as pessoas falam assim, mas as pessoas ricas não vão ser salvas. Que vão ser salvas o quê, cara? Jesus veio para todos. O Evangelho de Lucas justamente é para provar que Jesus veio para todos. Então, não põe isso na sua cabeça, não. Eles precisam de salvação e tem muita gente rica que vai ser salvo. Difícil. Aí os discípulos perguntam, mas como é que é difícil? A gente vai se salvar? E Jesus vai falar assim, o que é difícil para impossível para o homem, não há impossível para Deus. Ele não está fechando a porta, não. Ele está falando que as pessoas precisam abandonar a sua perspectiva e entrar na perspectiva de Jesus. Versículo 35, aliás, acho que eu pulei alguma coisa aqui, não, né? 34, 35. Jesus vai no 31 ao 34 falar da sua morte, ele está indo para Jerusalém, ele está fechando o ciclo de caminhada, vai passar ali por Jericó e vai chegar a Jerusalém. Então ele está falando e orientando os discípulos com relação a isso. E aí, na caminhada, ele vai entrar no capítulo, versículo 35 a 43, falando de um cego, logo, mendigo, né? Por que eu digo logo mendigo? Porque o cego, ele não tinha nenhum amparo como nós temos hoje. Hoje, por mais que a pessoa não tenha de forma nenhuma aqui no nosso Brasil, né? Contribuir com nada, mas se ele tiver uma deficiência e ele não tiver subsistência, o governo vai dar um pecúlio aí chamado LOAS, que é um atendimento a pessoas carentes e deficientes, né? E ela vai receber aquilo para poder se subsistir, para poder fazer a manutenção da vida. No caso do cego, ele se tornou mendigo, porque não tinha provavelmente familiares para dar conta de cuidar dele, e lá também existia culturalmente em Jerusalém, ali para os judeus, que alguém que tivesse qualquer tipo de deficiência era um castigo de um pecado que ele cometeu ou que os seus pais haviam cometido. Então, eram tidos como cidadãos de segunda classe também. E ao aproximar-se de Jericó, versículo 35, um homem cego, assentado à beira do caminho,
pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passar, ele pergunta lá quem está lá perto, fala assim, o que está acontecendo aí, hein? O que está esse alvoroço todo? Aí fala, não, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele, no versículo 38, começou a gritar-se, ele se pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, que atitude extraordinária. Aquele homem provavelmente já havia ouvido falar de Jesus. Ele já tinha alguma informação sobre Jesus. E ao ver a oportunidade, ele não dispensa a oportunidade de clamar a Jesus. E de novo, alguns que estavam próximos ali, daquele cenário, começou a mandar aquele homem se inquietar. Talvez alguns discípulos. Quieta-te. Versículo 39. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele precisa haver uma insistência. Tem gente querendo seguir Jesus, mas no primeiro obstáculo trava. Aí põe culpa em todo mundo, está todo mundo errado. Ah, que fulano não deu bom testemunho. Fulano não devia dar bom testemunho. Não estou desculpando ele não, mas isso é problema seu. Isso é um negócio para fazer você parar? Alguns foram aquele homem e falaram assim, aquieta-te. Você é um mendigo, você é um cego, você pecou, sua família pecou, alguém pecou, e você fica aí gritando, cara. Jesus não tem tempo para você não, você é a menina dos olhos de Deus. Deus está querendo trazer você para perto. Jesus para tudo, versículo 40 do capítulo 18, para tudo, e ordenou que trouxesse o homem foi trazido, chegou perto de Jesus. E quando ele chegou perto, Jesus faz uma pergunta que eu queria passar para você. Versículo 41 ele faz, o que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse para você nesse momento e perguntasse para você o que queres que eu te faça, o que você colocaria para Jesus agora? O que você quer que Jesus te faça? Qual é a sua necessidade de fato? Não seja rápido em responder. Cuidado com a sua resposta. Porque a gente quer tanta coisa e a gente às vezes precisa tão pouco. E o que a gente precisa mesmo é dessa presença maravilhosa de Jesus em nossa vida. Parece uma pergunta, irmãos, meia sem noção, né? Diriam os adolescentes, os jovens. O que um cego quer? Talvez se você estivesse ali perto de Jesus, falasse assim, Jesus, presta atenção, o cara é cego. O que tu queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver. E respondeu ele, Jesus recupera, versículo 42, recuperando a visão, a sua fé te salvou. Recupere a visão, tua fé te salvou. E imediatamente, versículo 43, recuperou a visão. E seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores. Lembra qual é a proposta de Jesus para o rapaz? Vem, vende tudo e segue. Aquele homem recebe a bênção e passa a seguir a Jesus. Não receba a bênção e dê as costas para Jesus. Não receba a bênção e finja que ele nunca mais existiu. Está na hora de você perceber a bênção do Senhor, receber a bênção do Senhor e glorificar a Deus a vida toda. Aquele homem passa a ver e agora a vida dele muda. Como eu falei, capítulo 19 de Lucas, que agora é o nosso caminho agora, e Jesus entra em Jericó, atravessa a cidade e havia ali um homem rico e uma multidão, um alvoroço começa a acontecer. Meu sogro entrou aqui, meu sogro deve ter 1,55 m, se eu não estou equivocado. Mas ele é um homem de baixa estatura, nos nossos padrões, tá, gente? E Zaqueu também é um homem de baixa estatura. E não conseguindo se aproximar de Jesus, ele se adianta, sobe numa árvore e fica ali esperando Jesus ver. Irmãos, eu não sei se Zaqueu queria ser visto ou queria ver. Eu só sei que Jesus surpreendeu ele. Jesus fala, eu queria destacar um versículo que é chave para o capítulo 19, que é o versículo 9. Lucas 19, 9. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação nesta casa,
porque este homem também é filho de Abraão. Irmãos, publicano era gente que não era gente. Era aquele que não podia estar no culto. Era aquele que não era recebido pelo fariseu. Era aquele que não devia estar andando com Jesus. Jesus tinha um outro publicano, e a gente já viu isso no estudo dos evangelhos, que era Mateus. Mateus era publicano, ou seja, um cobrador de impostos. Irmãos, a raiva que os judeus tinham de um publicano era muito grande, porque ele, sendo judeu, ele cobrava imposto para Roma através da sua vida, ou seja, ele fazia recolher. E o Zaqueu era chefe do publicano ali naquela cidade, um cara rico, um cara extremamente rico. Aí lembra que o texto falou assim, dificilmente entrará um rico no reino de Deus? Zaqueu entrou. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, irmão, por favor, não feche o coração aí que Deus não ama rico. Deus ama. Jesus não tem problema nenhum com isso. Por favor. Ele vai ao encontro dessas pessoas. Jesus chega ao final da sua trajetória, entrando em Jericó, fazendo essa caminhada, e vai lidar com o cobrador de impostos, nesse caso o Zaqueu. A mordomia, irmãos, mordomia é administrar aquilo que não é seu. Ele tem como fundamento a vida na sua prestação de conta. A entrada de Jesus, ele vai ensinar sobre isso, sobre essa mordomia, ele vai falar sobre isso no capítulo 19, ele está lidando e falando e discussando sobre dinheiro. Irmãos, parece que falar sobre dinheiro, agora o cara virou... me ajuda aí, gente. Um pastor que fica aí... um cara falando da prosperidade. Gente, a Bíblia fala sobre dinheiro o tempo todo. E esse capítulo 19 vai abrir com um publicano rico que vai se converter. E aí o versículo 9 fala assim: houve salvação nessa casa. Jesus passa debaixo daquela árvore, olha para Zaqueu e trata pelo nome. Zaqueu, desce, porque me convém pousar na sua casa. Não sei se era muito conveniente para Zaqueu. Claro que era, porque Zaqueu ficou muito feliz em receber Jesus. Mas era conveniente para Jesus, ele foi lá na casa de Zaqueu. Irmãos, um homem rico. Jesus vai nos tratar com relação às nossas finanças. E por último, no capítulo diz mercenário, obrigado. É essa palavra que está faltando aí. O pastor Marcelo é um mercenário. Não. Falar de dinheiro é a nossa vida. Eu não tenho medo de falar de dinheiro, não. Há alguns anos, eu fui ministrado pela vida de um pastor que ele contou essa história, que uma mulher saiu da igreja dele e foi para uma outra igreja. E lá ela foi ensinada sobre a mordomia. O que é mordomia? Gente, mordomia não é ter mordomia. Mordomia é cuidar ou administrar aquilo que não é seu. E lá ela foi ensinada sobre isso. E ela mandou uma carta para aquele pastor antigo e falou da igreja que ela tinha saído e falou assim: pastor, lamento, porque todos os anos que eu tive aí, eu não fui uma pessoa mordoma. Eu achava que as coisas eram tudo minhas e agora eu consigo entender isso, eu consigo administrar o que é meu e eu consigo abençoar a igreja, abençoar a causa do Senhor. E eu lamento, porque por tantos anos o Senhor não falou sobre isso. Irmãos, eu não quero correr o risco de não ensinar algo que a Bíblia diz. E é justamente sobre isso. Do versículo 1 ao versículo 10, os ricos também fazem parte do plano de Deus. Zaqueu era muito rico, mas o coração vazio, ao ponto de subir numa árvore para ver e ser visto por Jesus. Precisamos colocar um destaque para ser visto e para que Jesus mude as nossas vidas. Jesus foi para a casa dele, se identificou com aquele homem religioso e aquele homem não teve dificuldade em receber Jesus e ter a vida mudada por Jesus. Zaqueu, ele desce, ele recebe Jesus com alegria, versículo 6, ele vai receber rapidamente, desce rapidamente, vai receber Jesus na sua casa, e o versículo 9 vai falar que houve salvação naquela casa. Já houve salvação na sua casa? O que tem impedido, travado que a salvação entre na sua casa? Às vezes a avareza, algum pecado ainda na sua vida impede que a salvação entre na sua casa. Houve salvação naquela casa. E aquele homem,
vai dizer de uma maneira muito clara que se eu tenho defraudado alguém, eu vou resolver isso dando 4 vezes mais. Não era um homem corrupto, porque se imagina se todo o bem que ele tivesse fosse da corrupção. Como é que ele ia devolver 4 vezes mais? Não ia dar conta, a conta não fecha. Mas ele entende que quando a salvação entra, algo extraordinário acontece na vida deles, na vida dele. E a gente precisa, e aí o Lucas vai aproveitar o ensejo, a levantada, e vai falar sobre prestação de contas. Versículo 11 vai falar justamente sobre a parábola das 10 minas. Versículo 11, capítulo 19, nós vamos caminhar e vamos pensar sobre, e Jesus vai nos ensinar sobre prestação de contas. Estando eles ouvindo, eles a ouvir, Jesus passou a contar uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Olha a perspectiva do povo. Irmão, às vezes as pessoas param de andar com Jesus porque a expectativa dele de Jesus é outra. Olha o que o povo pensava, que o reino de Deus, ou seja, o povo judeu, eles estavam esperando, por isso que eles até hoje não entenderam o ministério de Jesus, não aceitam que Jesus é o Messias. Porque a libertação que o povo precisava, ou queria, era uma libertação política. Irmãos, cuidado, porque vai aparecer no nosso cenário político salvadores da pátria. Cuidado. Pessoas sem eira nem beira, pessoas que nunca ouvimos falar no cenário político desse país. Nós já cometemos esse erro. Mais de uma vez. Cuidado. E eles, querendo que Jesus fosse esse libertador político, mas aí Jesus disse, verso 12, ele disse, um homem nobre, nascido, foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Versículo 13, capítulo 19. Então chamou os 10 servos e lhe deu 10 minas e disse, faça-me esse dinheiro render até que eu volte. Mas os seus súditos os odiavam. E depois enviaram uma delegação para dizer, não queremos que esse homem seja o nosso rei. Contudo, versículo 15, goste você ou não, queira você ou não, aprecie ou não, o versículo 15 dá essa resposta. Contudo, foi feito rei e voltou. Não adianta os súditos mandar lá a caravana e falar, não queremos rei, ele é rei. Pronto. E mandou chamar os servos, que deram dinheiro a fim de saber quantos tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. E a resposta daquele homem foi, versículo 17, muito bem, meu bom servo, respondeu ao seu senhor, por ter sido confiado. Ih, rapaz, deu ruim aqui. O Instagram deu ruim. Só um minuto, gente. Deu tempo. Acabou o tempo aqui. Já vou voltar aqui no Facebook, tá? Vamos lá. É porque parou aqui e eu tenho que dar uma resposta aqui. Pronto. Vamos ver se o pessoal do Instagram volta. Muito bem, meu servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Irmãos, aqui entra um princípio fundamental na Bíblia, fidelidade. Você vai aprendendo a confiar com o tempo. É relacional. E aí, como foi fiel, ele vai dando um pouco mais. Verso 18, seguiu, o segundo veio e disse, Senhor, me deste as tuas minas, rendeu outras 5 minas a mais. E o Senhor respondeu, também você entreguei também, vou entregar você a 5 cidades. Então veio outro e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque é um homem severo. Tiras de onde não puseste e colhe aonde não semeaste. Versículo 22. O Senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Sabia que eu sou um homem severo, que tiro onde não pus e colho onde não semeio. Então,
porque não confiou o meu dinheiro ao banco. Quando eu voltasse, receberia com juros. E versículo 24, irmãos, é duro, muito duro, porque aí acontece aqui a prestação de conta das mais severas. E disse ao que estava ali: tome dele a sua mina e dê o que tem 10. Versículo 25, e disse: Senhor, disseram o que já tem 10. E respondeu: eu lhe digo que quem tem lhe será dado, mas quem não tem, até o que tem será tirado. Prestação de contas, gente. Deus nos deu uma vida para que a gente devolvesse a nossa vida a Ele. A prestação de contas de um mordomo infiel, injusto, pecador, que não granjeou, que não soube administrar o que Deus lhe deu, não confiou em Deus. Irmãos, nós precisamos confiar que Deus, Ele é aquele que nos sustenta, que nos mantém e que governa todas as coisas. Às vezes Deus fala no meu coração, e eu dou graças a Deus pela minha esposa, porque quando Ele fala no meu coração, ela confia que Deus está falando, e a gente consegue, às vezes, fazer algumas coisas assim extraordinárias, porque Deus responde àquela fidelidade. A quem tem será dado, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Eu aprendi na economia de Deus a confiar em Deus. Se eu tenho, é porque Ele me deu. Se Ele está me pedindo, é dele. E é simples assim. É confiar que não vai faltar. Aqueles inimigos, versículo 27, meus, eu não queria que ele reinasse sobre eles. Tragam-nos aqui, matem-nos na minha frente. E aí, por último, nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus, a partir do versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subiu para Jerusalém, aproximando-se de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos a dizer: vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão uma jumentinha amarrada, na qual ninguém jamais montou. Desamarra e tragam aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, diga: o Senhor precisa dele. E os que tinham sido enviados encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estavam desamarrando a jumentinha, os seus donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando a jumentinha? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumento e fizeram Jesus assentar nele. Quando ele prosseguiu, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já chegava perto da descida da Monte das Oliveiras, uma multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que ele tinha visto, e exclamar: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. E alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram: Jesus, mestre, repreende os teus discípulos. E eu lhe digo, respondeu ele, se eles calarem, as pedras clamaram. Irmãos, Jesus está entrando em Jerusalém para ser morto, para pagar por nossos pecados, pelos nossos erros. Aqueles estavam fazendo, irmãos, era achar que Jesus ia ser o libertador político, como eu já falei. E o que Jesus tinha para oferecer era muito mais do que isso. Esses que clamavam, que fizeram todo esse julgo, com quase certeza absoluta, foram daqueles que mandaram soltar Barrabás e prender a Jesus, e crucificarem a Jesus. Multidão, por vezes, irmãos, são massa de manobra. As intenções, às vezes, são desvirtuadas. Jesus não repreende Jesus como os fariseus queriam, porque aquilo era bíblico, aquilo precisava se cumprir. Mas eu tenho certeza que a intenção daqueles corações não era glorificar Jesus pelo que ele era e o que ele estava para fazer, porque eles não tinham compreensão disso. Cuidado, precisamos clamar Jesus, adorá-lo por aquilo que ele é, não por aquilo que a gente acha que ele é. Ou seja, às vezes nós estamos aí dentro de uma cultura que Jesus faz, está pronto a dar e tudo mais,
E isso não é o que Jesus é. Não o que a Bíblia apresenta. E aí Jesus vai lamentar por Jerusalém, versículo 41, e vai chorar por Jerusalém, um choro por tentar agregar Jerusalém, por tentar trazer Jerusalém. E quando eu olho esse choro de Jesus, esse lamento de Jesus por Jerusalém, eu às vezes fico pensando que Jesus tem se lamentado por muita gente que ainda insiste em não entregar a sua vida a Jesus. E por último, uma grande apurrinhação que Jesus passa é a purificação do templo, onde ele entra no templo, versículo 45, expulsa os vendedores e lembra do contexto bíblico que minha casa será chamada casa de oração. Há um mercantilismo acontecendo dentro da igreja. A venda de feijão por R$1.000. Álcool em gel de Jerusalém. Flor, sei lá da onde. Irmãos, a gente, como pastor, eu como pastor, tenho que falar de mordomia, de dinheiro, fico pedindo desculpa. Esses caras de pau ficam enganando o povo. E eu vejo alguns que aqui estão sendo enganados e felizes. Da onde a gente tirou isso? Da onde? Pegam um princípio e distorcem. Toda a verdade distorcida é mentira. Toda a verdade distorcida é mentira. Não tem outra palavra para isso. Cuidado com os lobos. Cuidado com os lobos. Jesus passou a chutar, jogar tudo para o alto. Aqueles que vendiam no templo, o que acontecia ali, e às vezes as pessoas têm não conhecem o texto, não conhecem a dinâmica do texto, e às vezes a gente vai vender uma empadinha na porta da igreja e ficam reclamando. O que acontecia ali é o seguinte: as pessoas vinham de longe para Jerusalém. Eu li um texto muito interessante, um livro bem grosso, que era da Edições Paulinas, se eu não me engano, que é uma editora católica, mas muito interessante, que ele falava dos tempos, Jerusalém para os tempos de Jesus. E é interessante perceber que quando havia festas, as pessoas vinham para a festa, elas davam dízimo de tudo que elas tinham, e ela vinha com mais o mesmo valor de dízimo para gastar no entorno, e aí é justamente aí que eu quero parar. O que valia um cordeiro fora de Jerusalém, dentro do templo valia 10 vezes mais. Olha só isso. O que a moeda que era cambiada dentro do templo, dentro do pátio do templo, o deságio era muito grande, era uma distorção muito grande, era um aproveitamento muito grande, porque os líderes religiosos do templo usavam daquilo ali para tirar recursos para si. O que Jesus está fazendo é se indignando com aquilo. E se indignando muito. Porque as pessoas, notem, era uma questão de praticidade. Ela não conseguia arrastar um cordeiro da onde elas estavam até lá. Para alguns casos seria impossível. Mas chegar lá e comprar um cordeiro 20 vezes mais caro, porque estava ali, porque as pessoas não tinham onde comprar, tinham comprado dentro do templo, é justamente sobre isso que Jesus está brigando. É justamente aí que a coisa racha. Dos aproveitadores, dos usurpadores, Acabou o tempo. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe para que a gente possa seguir com Jesus e sendo abençoado por Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Aguardo você domingo de manhã para mais uma jornada de conhecimento bíblico. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Então vamos para o nosso pedido de oração. O tempo que nós pedimos ao nosso vizinho aqui para parar de bater, ele já superou, né? Ele voltou a bater. E ele está certo, porque a gente pediu um tempo, o tempo já acabou. Eu vou pedir para a Michele nos orientar aqui, e eu vou pedir o Rafael que ore pelos pedidos de oração. Me ajuda aí, meu amigo.
Ah, tem aqui, eu tenho que abrir. Vai ficar aí mesmo? Aqui, Michel, fica mais fácil. Meu Deus, vou aparecer na porta. Boa noite, Deixa eu achar irmãos. aqui, peraí. Pode falar. Pode? Vai. Ó, vou falar aqui os pedidos. A irmã Lourdes pede oração pela sua nora, Andréia. Ela vai ao médico na próxima sexta-feira e pede para que a água na pleura tenha secado. A Cássia também pede oração por sua saúde, porque amanhã ela também tem consulta, e pela sua cirurgia. A irmã Adriana agradece a Deus pelo curso e estágio do Mateus, que está fazendo na Alhambra. O curso é montagem e manutenção de micro. A Ana Paula pede oração pelo seu irmão Beto, que está com uma dor no lado direito do peito. A Valquíria pede oração pelo seu casamento e pela sua família. A irmã Maria Célia pede oração pelo Alexandre França de Souza, que precisa de tratamento médico, para que seja aberta uma porta. Amém? Olá, amados, boa noite. Vamos orar então por esses pedidos e por aqueles que já têm sido feitos ao longo das lives. Senhor, te louvamos pela palavra que foi dita, trazida esta noite. Te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, pela tua infinita bondade. Te louvamos porque tu és Deus, tu és Senhor, e nos dá a oportunidade, ó Pai, de nos voltarmos a ti mais uma vez e de reconhecermos que tu és Senhor sobre as nossas vidas. Que tu possas efetivamente reinar, Senhor, em cada canto das nossas vidas, no nosso coração, e que as nossas atitudes venham refletir, Senhor, somente a tua presença, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Quero entregar os pedidos que foram feitos em tuas mãos, aqueles que irão ao médico, aqueles que estão doentes nesse momento, passando por alguma enfermidade, que tu venha com a tua mão de cura, Senhor, ou que tu use os médicos, mas que de alguma forma tu possa atuar na vida dessas pessoas e que possamos reconhecer, Senhor, a tua ação sobre as nossas vidas, ó Pai. Quero te pedir, Senhor, por portas de emprego, pelos cursos, para que tu, mesmo nesse momento, Pai, de pandemia, mesmo nesse momento, Senhor, onde algumas empresas têm mandado embora, que tu possa trazer o sustento, Senhor, para aqueles que confiam em ti, ó Pai. Nos dá uma noite abençoada, uma noite na tua presença, um resto de semana, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Nós estamos sem foco. Sem foco ainda. Que Deus abençoe a sua semana. Muito bom ter você aqui conosco. Nós estamos trabalhando na perspectiva de voltar no dia 5 de julho, com algumas orientações, algumas perspectivas, e nós vamos estar comunicando isso de maneira muito clara no tempo próprio. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus abençoe vocês poderosamente. Aqui pelo Facebook a nossa câmera saiu do foco, né? Infelizmente, mas estamos aí juntos, tá bom, gente? Deus abençoe, uma boa semana, até um outro encontro. Deus abençoe.